Alguém levantou uma tese muito interessante sobre o sétimo dia. Nós todos achamos que o homem é a coroação da criação de Deus, não é mesmo? Deus fez a natureza, criou os astros, criou o dia, criou a noite, criou as águas, mandou surgir a terra, Deus criou os pássaros, Deus foi criando e no final Ele criou o homem. Então nós achamos que o homem é a coroação máxima de tudo que Deus queria fazer. Mas esse autor, ele escreveu um artigo interessante dizendo que o Shabat, o descanso, é que foi a última obra de Deus. E ele pergunta: por que você acha que Deus criou o sábado? Deus criou o sábado por causa dele? Não. Deus não estava preocupado, mesmo porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus não dormita nem dorme. Ele é o guarda de Israel. Mas Deus estava preocupado em nos ensinar a descansar. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: eu, sendo Deus, me dou o direito de descansar. Então eu quero convidar você, como meu filho amado, a descansar também. O que causa tanta agitação na sua mente? O que gera tanta preocupação no seu coração? De onde vêm tantas pressões da sua alma? Quanto tempo faz que você não para ouvir uma música gostosa simplesmente porque você é convidado por Deus a esse descanso? Quanto tempo faz que esse coração agitado seu não experimenta o descanso do Senhor? Deus está te convidando nessa noite. A palavra de Deus diz: descansa no Senhor e espera nele. Mesmo porque, meus queridos, há coisas que você não pode fazer. Jesus falava aos seus discípulos, e a ansiedade já era um problema deles: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vocês podem mudar o curso das coisas? Há poder em vocês? Então Deus está convidando a gente a fazer o contrário. O poder é meu, então eu quero te convidar: descansa em mim. Ou então não descansa, porque se você não quiser descansar, você vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Não é assim que a gente faz quando a gente desobedece os princípios de Deus, ou quebra os princípios de Deus, e vai viver do jeito da gente? Pois é. Você tem duas opções. Você pode fazer a opção de aceitar o convite de Deus para descansar, ou então achar que você é Deus e tomar o lugar de Deus e agir como você tem sempre feito. Mas lembre-se, Jesus nos fez um convite maravilhoso. Ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Jesus está convidando a gente para a gente encontrar descanso. Quem sabe nessa noite você não está tendo a grande oportunidade da sua vida de parar esse coração agitado seu e trazê-lo para Deus. Não é exatamente o que Deus está nos convidando a fazer aqui nessa noite? Descansa no Senhor. Pega essa tribulação que está aí comendo você. Que tal transferir isso para Deus? Entregar isso ao Senhor e descansar na providência que Ele tem para você. Eu vi um ditado que achei muito interessante sobre isso quando estava estudando esse texto. Dizia o seguinte: alguém fez a seguinte consideração: por que se preocupar? Se o problema não tem solução, por que se preocupar? E por que se preocupar se o problema tem solução? Eu achei interessante. Ora, se o problema tem solução, por que eu tenho que me preocupar? Se ele não tem também, por que eu tenho que me preocupar? A verdade é que há coisas, meus queridos, que são absolutamente insolúveis. Você não vai resolver isso. Não é da sua competência, não está na sua alçada. Deus não te chamou para fazer isso. Então descansa. É o convite dele aqui: descansa no Senhor. Ou então não descansa, e você vai desenvolver uma úlcera gástrica com o passar do tempo. Você vai perder a alegria de ser gente. Há pessoas que são tão tensas na vida que elas não conseguem nunca experimentar a alegria de sentar, de fazer festa, de celebrar a vida. Lembra do rapaz que ficou na casa do pai, daquele irmão que saiu rompendo com tudo e foi embora, o filho pródigo? Ele ficou em casa, mas ele ficou tenso com o pai, tenso com o que o pai faria, tenso com o seu relacionamento, e o resultado foi que o pai lá no final fala assim: meu filho, tudo o que eu tenho é teu, meu filho.
Se você não matou cabrito, você não fez porque você não quis fazer. Tudo que é meu é teu, tá? E todo direito é teu. Eu nunca te convidei para você viver como um servo, como um escravo. E ele diz lá: eu tenho servido o Senhor como escravo. Eu tenho a sensação de que há muitos cristãos que se relacionam com Deus apenas assim. Deus é aquele que está olhando, fiscalizando, para ver se você comete um erro e para descer a pancada. Deus está te convidando para um relacionamento de amor. Ele está te convidando: vem para mim, para que você encontre descanso. Um dos momentos mais lindos da palavra de Deus é quando Jesus olha a multidão e ele vê que a multidão estava aflita e cansada, como ovelha sem pastor. E logo em seguida, ele faz o convite de Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O Salmo 23 começa com a expressão de confiança: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, porque Ele é meu pastor, eu posso descansar na vida. Mas a gente vive como ovelha sem pastor. A gente tem vivido dessa forma, e logo nós estamos vivendo ansiosos, irritados, irritadiços, sofrendo e passando tantas angústias, quando Jesus está nos convidando para virmos, para descansar nele. Sejamos honestos. Quantos aqui já têm experimentado descanso em Deus? Não quero que você levante a mão, que pode ser que você seja obrigado a mentir. Mas o convite de Deus nessa noite é para que a gente descanse nele. O convite dele é para que a gente se aproxime dele, para que a gente possa encontrar o descanso. Eu queria ler com vocês um texto de Isaías. Eu acho fantástico esse texto de Isaías, capítulo 30. Você pode abrir a palavra de Deus, versículo 15, Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Olha o que Deus diz aqui: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está o quê? A vossa força. Mas o que ele diz? Mas vocês não quiseram. Aí ele diz no versículo 16, olha o que as pessoas estavam fazendo. Deus está falando para elas: antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. Sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, vocês serão ligeiros, mas ligeiros também serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, porque a gente sobrecarregada e tensa vive assim. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Deus está dizendo o seguinte: gente, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas vocês não querem o que eu estou propondo para vocês. A grande verdade é que a gente é filho de um Deus profundamente amoroso, mas a gente vive como se a gente não tivesse nenhuma relação com esse Deus de tamanho amor.